está pronta para ser votada em plenária a emenda do Senado que vincula todos os benefícios pagos pela Previdência Social ao reajuste do salário mínimo. Hoje o mínimo é reajustado anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação do PIB no penúltimo ano. Os benefícios pagos pelo INSS, iguais a um salário mínimo, seguem essas mesmas regras, mas aqueles que ganham acima de um salário mínimo são reajustados apenas pelo INPC. Os defensores dos aposentados querem o reajuste geral pelo salário mínimo, mas se adverte que haverá um rombo de 5 bilhões de reais nos cofres da Previdência, que terão de ser socorridos pelo Tesouro Nacional. Para falar do assunto, convidamos os deputados Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, e Kleber Verde, do PRB do Maranhão. Deputado Júlio Delgado, o senhor é presidente do grupo de trabalho que estudou esse problema, não é? Eu fui presidente da comissão especial que analisou o projeto 01, que foi a primeira proposta do PAC. Ele levou o nome de PL 01 de 2007, que veio do Executivo com a proposta de escalonamento de reajuste do salário mínimo ao longo dos próximos 15 anos, fazendo com escala que o salário mínimo chegasse a ser reajustado no mês anterior, até que em 2011 agora nós tenhamos o salário mínimo vigorando a partir de 1º de janeiro. Essa redução começou em 2007, em maio, 2008 foi abril, 2009 agora já foi março, 2010 será fevereiro, 2011 o salário mínimo já é reajustado para entrar no ano corrente. E dentro dessa proposta, que saiu da Câmara, esse índice de reajuste de 2 anos da variação do PIB, mais o INPC, é a proposta que foi ao Senado, e voltando com a emenda aprovada pelo senador Paim, que nós também aqui aprovamos na comissão especial, e agora a matéria está pronta para pauta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, só lembrando ao senhor, suscitando uma questão, essa do reajuste progressivo do salário mínimo nos próximos 15 anos, muitas pessoas, até especialistas, preveem que haverá um grande desemprego na área de empregadas domésticas, porque pessoas de classe média não poderão ter mais empregadas domésticas, em face do aumento constante do salário mínimo, né? Mas a gente acredita, um dos critérios da qual eu fui convidado à época pelo presidente Arlindo Quinalha para poder presidir essa comissão, é justamente acreditar que é no salário mínimo que você faz distribuição de renda, que você faz justiça social, em que você distorce a essa pirâmide existente no Brasil, que ela é muito grande na sua base. Desigualdade social, né? Isso, e ela é muito fininha na ponta, quer dizer, aqueles que ganham hoje o teto do poder judiciário, o teto público, que seria R$ 24.500, é um valor que representa quase que 80 vezes aquele que ganha um salário mínimo na base de R$ 465, sabendo que hoje ainda existem muitas pessoas no Brasil que sequer ganham um salário mínimo. São remunerados com valor percentual, mas isso é uma forma de fazer ajuste social. Quem não tiver condição, realmente não vai poder ter a empregada doméstica, mas se trabalhar, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Esse é o dispositivo que pelo menos cumpre com já os 15 milhões de aposentados e pensionistas que nós queremos estender por totalidade dos 24 milhões que compõem hoje o grupo de aposentados e pensionistas do sistema público brasileiro. Deputado Kleber Verde, o senhor é do PRB, o partido do vice-presidente José Alencar. O senhor é a favor também de fazer com que o salário mínimo seja a base de reajuste para os aposentados. Quer dizer, o reajuste das aposentadorias de acordo com o percentual de reajuste do salário mínimo anual, né? Agora, o senhor não desconhece que há um impacto nas contas da Previdência, que terá de ser socorrido pelo Tesouro Nacional, não é isso? Perfeito. Eu também defendo que a correção ela se estenda aos aposentados e pensionistas, principalmente aqueles que ganham acima do mínimo. Afinal de contas, Edvaldo, houve uma contribuição superior
esses trabalhadores se qualificaram, se prepararam para estar trabalhando e ganhando mais, obviamente, recolheram mais. Portanto, se faz necessário que o governo possa cumprir, né, com essa função social, que é manter o poder de compra desses aposentados. O que é que se percebe? É que o trabalhador, né, que se aposentou e que se aposentou ganhando, por exemplo, no ato da concessão, 10 salários mínimos, que é o teto da Previdência, por exemplo, ele vem ao longo dos anos reduzindo. E ele não consegue compreender como é que ele se aposentou ganhando 10 e hoje está ganhando, por exemplo, 6 salários mínimos, colocando como exemplo. Então, a exemplo desse caso, existem outros de trabalhadores, de aposentados, que se aposentaram nesse sentido, que não compreendem essa política do governo, exatamente porque o governo aplica índices diferenciados. Só este ano, por exemplo, o mínimo sofreu um reajuste de mais de 12%. Quem ganha acima do mínimo, apenas 5 e alguma coisa. Uma diferença de quase 7% percentuais aproximado, que foi a defasagem. Então é natural que ao longo dos anos há um crescimento do mínimo, e nada contra o crescimento do mínimo, mas contra, sim, que o governo não mantenha o poder de compra deste aposentado, que contribuiu mais, que pagou mais e que merece, obviamente, ser reconhecido e valorizado por parte do governo. Nós entendemos que, de fato, a estimativa... O governo é contra, né? O governo é contra, tanto que o PL 01, que foi, como bem colocado aqui pelo deputado Júlio Delgado, que brilhantemente conduziu a comissão, que aprovou em sua comissão o PL 01/2007 com a emenda do senador Paulo Paim, já está pronto para a pauta já há muito tempo. Mas, infelizmente, não se colocou na pauta para votação. E veja que já houve compromisso de se colocar em pauta, e nós precisamos fazer isso. Sem o mérito da questão, é óbvio que o governo vai brigar e vai lutar no plenário para não aprovar, mas nós entendemos que o impacto de 5 bilhões que você coloca, e que de fato nós entendemos que é um impacto considerável, mas há mecanismos outros que o governo pode se valer para garantir o pagamento desses aposentados. E aqui quero citar, por exemplo, as isenções que o governo dá a entidades, isenções tributárias, e, por exemplo, o aumento que já está, a reorganização da Previdência, aqui o mérito, obviamente, do atual ministro. O que está acontecendo? Está havendo um crescimento. Hoje mesmo saiu na Folha de São Paulo que houve um crescimento de 8%, né, na arrecadação da Previdência Social. Ou seja, se nós ajustarmos direitinho as contas, nós vamos poder garantir a todos os aposentados uma correção justa que lhe permita manter o seu poder de compra. Só, por exemplo,